Boa tarde a todos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos do segundo seminário científico dos servidores da UF, promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por meio da Escola de Governança de Gestão Pública, da UF. E nós estamos aqui na sala de número 3, que é a Sala de Gestão Pública, Inovação, Gestão e Trabalho em Saúde. O meu nome é Edgar, eu serei o mediador da sala, juntamente com o Ivan Atanásio, que está aqui conosco também. E nós gostaríamos de fazer essa abertura, Primeiramente, agradecer a oportunidade, ao convite de estarmos aqui. Eu gostaria pessoalmente de agradecer ao Alexandre, que é o diretor da Escola de Governança, que nos fez esse convite, de participarmos desse evento para os servidores, na Semana dos Servidores, que é um evento muito marcante de valorização da universidade, dos servidores, valorização do trabalho e das conquistas que os servidores têm feito, têm conseguido ao longo dos anos. Gostaria de passar a palavra para o Alexandre, se o Alexandre desejar algumas palavras, Alexandre, da nossa sala. Sim, obrigado, Edgar, Ivan e todos os presentes aqui, os que submeteram seus trabalhos. De fato, é uma alegria para nós poder, na Semana do Servidor, oferecer esse espaço de reflexão, esse espaço para o servidor compartilhar seus conhecimentos, suas reflexões críticas sobre os processos de trabalho. Então, realmente, a gente fica muito satisfeito pelos resultados, o segundo seminário, e a gente tem percebido o quanto a comunidade tem participado cada vez mais, a gente tem tido um retorno muito positivo, e contar com as parcerias também faz toda a diferença, porque um evento como esse nos chama a ter uma convivência maior com outros servidores, a chamá-los para participar do evento. Então, contamos com vocês aí também para os próximos e agradecemos aí a participação, porque realmente sem vocês isso não seria possível. Então, muito obrigado aí a todos e todas. Obrigado, Alexandre, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pela escola, estar promovendo esse seminário, esse trabalho que é de grande importância para os servidores e para a universidade. Ivan, gostaria também de dar uma palavra, Ivan, nessa nossa abertura? Queria agradecer a participação de todos, agradecer ao Alexandre também pelo evento. A gente crê que a gente, como servidor, crê que vai ser um evento importantíssimo para nós servidores, para a demonstração aí do material produzido, demonstração do conhecimento criado dentro da universidade, e que é importante também para o compartilhamento dessas informações com os demais servidores. Então, agradecer a todos os presentes, a GGP, o Alexandre, ao Edgar aí pela mediação, e vamos, a Marina acho que está retornando já em alguns instantes, para a gente seguir aí, Edgar? Ok, Ivan, muito obrigado. E nós temos na nossa sala hoje vários trabalhos, várias experiências que eu tenho certeza que vão ser experiências e trabalhos que vão contribuir muito para nós servidores, para nós vermos o trabalho, aquilo que está sendo desenvolvido, aquilo que é a valorização de processo dentro da universidade, de crescimento dentro da universidade, principalmente para o técnico, principalmente para o técnico em assuntos educacionais, e que nós temos muito a contribuir aí. A primeira palestra, o primeiro trabalho a ser apresentado é o trabalho da Marina Vasconcelos. Tudo bem, Marina? Boa tarde. Você está com o áudio fechado, Marina. Marina, você nos ouve, Marina? Nós estamos com algum probleminha. Estou ouvindo sim, acho que eu consegui desbloquear o áudio. Agora sim, Marina, estamos
Estamos ouvindo. E o título do trabalho dela é Pesquisas em Gamificação, Relato de Casos. Eu já li os trabalhos, né, e creio que todos aqui vão gostar muito do que será apresentado, e principalmente desse trabalho que será o primeiro, né, Marina, a ser apresentado. E nós vamos, depois dos trabalhos da apresentação, nós estamos abertos à discussão. Se vocês desejarem, envie no chat as perguntas, que no final nós vamos estar fazendo aos palestrantes, aos apresentadores, e no final nós vamos fazer um rápido bate-papo sobre os trabalhos apresentados, contribuições e tudo mais. Não esqueçam, depois, no final da palestra, a gente tem uma lista de presença, né, para o certificado. Então, para receber o certificado dessa sala, você precisa preencher rapidamente ali um formulário que vai ser disponibilizado ao final da palestra. Uma boa sala a todos. Marina, fique à vontade. Posso projetar? Sim, por favor. Obrigada. De minha conexão também estável. Se não tem problema, eu vou tentar voltar. Boa tarde a todos. Não sei se eu posso apresentar ainda. No caso, minha pesquisa está sendo no tema da gamificação. Esse tema foi uma sugestão do meu orientador no programa de pós-graduação em administração, o Mártios. Esse professor, ele sugeriu o tema da gamificação. Logo que aconteceu a questão de pandemia, ensino remoto emergencial da UF, então acabou vindo trabalhar assim, porque isso, quando eu apresentei o projeto no programa de qualificação institucional da UF, eu consegui vaga para estudar no mestrado de administração em 2019, eu propus pesquisação na minha lotação de trabalho, que é a gráfica da UF. A cidade ficou fechada, eu pude direcionar a pesquisa para um contexto de ensino remoto que estava sendo totalmente necessário à universidade em uma situação adversa. Foi a pesquisa em si, o andamento dela de fato. Partes dessa pesquisa, eu na fase de não consegui compartilhar a tela. Parte dessa pesquisa, ela primeiro foi apresentada em fase de projeto, depois fase de qualificação, e eu defendi semana passada, como defesa de mestrado mesmo. Então, as primeiras fases, eu consegui publicar em e-book, e esses e-books, eles são alguns dos artigos que eu trouxe no meu slide. No caso, foram publicações próprias, digamos assim. Então, eu tenho o trabalho da defesa, que é a gamificação na permanência no ensino de distância, é uma revisão sistemática de literatura, e Cássio, eu não estou conseguindo conectar. Desliga tudo que é celular, por favor. Desliga. Mas eu não estou conseguindo apresentar. Marina, Eu ainda estou apresentando. Marina, você está conosco aqui. Marina, a sua apresentação não chegou, você não começou a apresentar por conta da conexão. Aí eu comecei a apresentar aqui o seu trabalho. Você pode ir guiando aqui que eu vou passando as páginas para você. Isso eu não estou vendo. Você pode ficar assim, a defesa, essa semana passada, ensino de revisão integrativa de literatura. Qual foi a contribuição central dela? A formação das categorias temáticas, que é em que a gamificação poderia realmente contribuir para evitar a evasão de alunos dos cursos online. Aí, algumas propostas foram na área de
tecnologia e na área de novo paradigma educacional, sendo que na área de tecnologia seria a parte dos próprios sistemas. Houve uma grande busca de artigos baseados em mocks e sistemas de recompensa. Isso interessaria os alunos de alguma forma, os manteria atraídos por algum momento a mais, segundo alguns artigos experimentais. E na questão de paradigma educacional, que os sistemas de ensino à distância prestassem ajuste aos alunos, conforme cada características de grupo ou pessoais, estimular a socialização e a facilitar o suporte a eles de maneira geral. Eu estou vendo aqui aqui é o primeiro texto de e-book, que foi a primeira fase de projeto, fatores de impacto do ensino à distância. O que seriam? Busquei fatores de impacto, pudessem negativos, neutros ou positivos. Então, a gamificação influenciaria na permanência em AD? Aí, o resultado foi identificação dos fatores de impacto, 2 negativos, 2 neutros, 9 positivos, na adoção da educação à distância gamificada para promover a permanência dos alunos em AD. Pode passar, por gentileza. Então, o segundo, esse gerações em disciplina gamificada de administração, ele já é a partir de um outro trabalho, que foi meu relatório final de estágio docente, que eu fiz junto com a disciplina de métodos e processos, também na Faculdade de Administração da UF, junto com 3 professores, Aurélio Murta e... Então, qual a experiência assim, de implantar uma parte gamificada do curso? Identificar a gamificação junto a ementa, deixou algumas experiências, né? Identificar essa gamificação junto à ementa logo no começo, porque como nós aplicamos da metade do curso para o final, alguns alunos não se interessaram em participar, porque não estaria previsto. Mas os que participaram eram os que já se mantinham engajados, foi possível registrar isso. Possibilidade das tarefas gamificadas servir de indicador de perfis de aluno, como acabei de falar, ter sido viabilizada tecnicamente de forma eficaz e simples, com recursos gratuitos, tipo freemium da internet, permitiu a atualização da disciplina, porque isso traz uma nova roupagem, uma nova linguagem para tratar com uma geração nova, né? No caso, a geração que está entrando na universidade agora são os nativos digitais, como se fala. E, por último, não os que participaram, ou seja, quem gostou das tarefas até o final. Pode passar, por gentileza. E mais pesquisas vêm aí. Eu havia inicialmente citado no meu resumo expandido a revista da UFRJ em uma publicação internacional. Eles aceitaram, deram aceite dos artigos enviados, mas pediram revisão. Então, como ainda está em revisão e não foi aceito de fato, aí eu não incluo, não. Mas estamos, todo o conjunto de professores trabalhando desde o começo, e essa área da gamificação está dando ramificações com vários assuntos diferentes, entre eles a própria gestão. Pode passar para o próximo, que já está encerrando. Quero agradecer a Progep, ao PQI-UF, por ter podido participar do PPGAD. Foi uma grande oportunidade. Com esse tema da gamificação para o ensino da UF, tanto nesse momento extraordinário, que é o da pandemia, e quem sabe também no futuro, com novas atualizações aqui da universidade. Obrigada, estou encerrando minha fala aqui. Obrigado, Marina. Realmente é um trabalho muito interessante em meio à pandemia, né? Eu achei muito, muito interessante, né, nessa parte das estratégias, né? Possibilitar o aluno, a universidade funcionar, isso é muito importante. Mesmo à distância, né? Nós conseguimos alavancar essas estratégias, né? Para que a universidade continue funcionando. Interessante também os nativos digitais, né? Nós vamos passar, depois dessa pandemia, nós estamos passando uma modificação que veio para ficar, né? Então, nós precisamos disso mesmo, evoluir a maneira de educar, a maneira de levar a educação a essa nova geração. Parabéns, Marina.
pelo trabalho. E, ao final, se vocês desejarem, enviem suas perguntas ao chat, que no final nós vamos estar passando as perguntas, nós vamos estar fazendo as perguntas aos autores. Eu gostaria agora de chamar o Rafael Henrique. Ele vai estar apresentando o trabalho sobre inventário automatizado em bibliotecas com auxílio de visão computacional e aprendizagem de máquina, né? Um protótipo. Boa tarde, Rafael. Se você quiser compartilhar a sua apresentação. Um instante, por favor. Sem problema, Rafael. O Ivan até colocou a apresentação aqui, Rafael. Se o Ivan puder usar a minha apresentação, eu agradeço. Perfeito. Ok. Fique à vontade, Rafael. Tudo bem. Está me ouvindo direito? Sim, estamos ouvindo bem. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, eu sou bibliotecário da Biblioteca Universitária de Campos dos Goytacazes e mestrando em aprendizagem computacional. Meu trabalho trata da detecção e contagem de livros em estantes com auxílio de visão computacional. E hoje o que eu vou lhes apresentar é um protótipo do que eu estou fazendo para a minha dissertação. Próximo slide, por favor. Bem, antes de entender qual é o propósito da criação do protótipo, é necessário entender o porquê de nós fazermos inventário em biblioteca. Trata-se de uma operação periódica, geralmente anual, que se destina a verificar a integridade das coleções de uma biblioteca. O inventário em biblioteca não é diferente do inventário em outras unidades da UF. Basicamente, trata-se de saber se tudo que a unidade possui de fato está lá. Próximo slide, por favor. Além de ser necessário avaliar o acervo anualmente para fins de planejamento da unidade de formação, que é como nós bibliotecários chamamos as bibliotecas, a necessidade do inventário é uma questão legal, ainda mais para nós servidores. Como nós podemos ver, a Lei 4.320 de 64 diz que o levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade de iniciativa. E, além disso, há um decreto-lei número 267 que diz que os estoques serão obrigatoriamente contabilizados, fazendo-se a tomada anual das contas dos responsáveis, ou seja, não trata-se de uma questão meramente administrativa, é uma questão legal. Próximo slide, por favor. E para complementar o que foi dito anteriormente, nós vemos que os inventários de uma administração pública devem ser levantados não apenas por uma questão de rotina, mas também como uma medida de controle, tendo em vista que os bens nele dispostos não pertencem a uma pessoa física, mas ao Estado. Ou seja, se trata-se de equipamentos, bens adquiridos através de verba pública, logo nós temos que prestar contas para esse mesmo público. Por isso, a necessidade de fazer um inventário anual. Próximo slide, por favor. Além disso, os inventários de bibliotecas são necessários para planejarmos o desenvolvimento de coleções. Serve para validar o material disponível no sistema, proteger o patrimônio, que é do assunto que trata os slides anteriores, embasar o desenvolvimento de coleções. Isso serve para, por exemplo, identificar os pontos fracos e fortes do acervo, para fazermos a requisição anual de material, identificar os materiais que estão danificados, são os materiais que os livros que deveriam ser repostos, no caso, constatar o índice de perda, para sabermos se nós precisamos tomar outro tipo de medida para proteger melhor o acervo e detectar possíveis falhas. Próximo slide, por favor. Os inventários, eles eram feitos de maneira manual antes dos sistemas automatizados de biblioteca, antes dos sistemas de gerenciamento de biblioteca, perdão. No caso da UF, que nós usamos, todos já sabem, o Pérgamo. Mas existem, claro, diversos outros no mercado. Antes desses sistemas informatizados, o levantamento dos acervos era feito manualmente. Ia-se nas estantes, verificava-se o número de patrimônio do livro
e conferia-se com o que é chamado de livro de tombo, que é o registro manual de entrada e saída de materiais da biblioteca. Próximo slide, por favor. Bem, mesmo com os sistemas automatizados de gerenciamento de biblioteca, a necessidade de consultar os materiais nas estantes um a um permanece. Se antes nós deveríamos verificar no livro de tombo, agora nós temos que recolher os dados com código de barras e verificar no sistema Pergamo se tais materiais de fato constam no acervo para ver se não há divergências. O problema disso ainda continua sendo uma tarefa pesadamente manual. Próximo slide, por favor. O que eu propus, então, é quantificar os livros do acervo de maneira automatizada e sem trabalho de retirá-los das estantes. Como ainda se trata de um protótipo, eu ainda não estou usando imagens reais das estantes e construí uma espécie de maquete em imagem vetorial para testar o meu algoritmo, que é baseado em OpenCV. Próximo slide, por favor. Bem, para analisarmos uma imagem e, através dos algoritmos, e permitir que o computador veja essa imagem e perceba certos detalhes nelas de modo como nós percebemos, ou seja, para permitir que o computador conte essas imagens, nós temos que fazer um processo de tratamento de imagem. A primeira coisa a se analisar é a distribuição de cores em uma imagem. Como nesses dois gráficos nós podemos ver o histograma colorido que trata da distribuição das cores dos 3 canais de imagem, os canais verde, vermelho e azul, que são as cores básicas que compõem as imagens, e aí nós podemos ver a quantidade de pixels que existe em cada canal. Uma presença maior de pixels em um determinado canal significa que a imagem tende a mais uma cor. Ou seja, nesse caso dessa imagem, nós temos uma grande concentração de pixels no canal verde. Então, essa imagem terá tons mais esverdeados. Mas, para fazer com que o computador enxergue essa imagem de uma forma melhor, a primeira coisa a ser feita é convertê-lo para preto e branco. E aí, no segundo gráfico, nós podemos ver a distribuição desses... Pode voltar no slide anterior, por favor? Nós podemos ver a distribuição desses pixels, uma imagem... Perdão, eu coloquei em preto e branco, mas a escala de cinza. Próximo slide agora, por favor. Ok. A partir da imagem em preto e branco, nós aplicamos diversas técnicas de tratamento para para permitir que o computador veja essa imagem. A primeira coisa, como vocês já devem ter visto no slide anterior, é a conversão para a escala de cinza. Aí nós podemos... se vocês, obviamente, já viram uma foto em preto e branco, já devem ter notado que as imagens em preto e branco permitem enxergar muito mais detalhes do que uma imagem colorida. No segundo gráfico, à direita, é aplicada uma técnica chamada blur. O blur permite que os contornos dos objetos fiquem mais aparentes. Na terceira imagem, com o fundo preto e os livros em branco, é feito o que chamamos de processo de binarização. Eu separo tudo que é ruído da imagem que eu quero realmente identificar na imagem. Na quarta imagem, nós já podemos ver, nós aplicamos uma outra técnica chamada detecção de contornos. A detecção de contornos não seria possível ser feita sem os tratamentos anteriores, que permitem aumentar a definição da imagem e deixar mais claros os seus contornos. E aqui no título da janela do algoritmo, nós podemos ver que a quantidade de objetos contada pelo algoritmo corresponde à imagem real, 7 objetos. Próximo slide, por favor. Bem, é apenas isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e boa tarde. Obrigado, Rafael, pelo trabalho, por compartilhar essa experiência. É interessante nós observarmos, né, como a tecnologia e o conhecimento que nós temos dentro da universidade pode alavancar e ajudar muito no nosso trabalho, ajudar muito no nosso dia a dia e gerar
novas tecnologias, gerar trabalhos acadêmicos, né? Crescimento para a universidade. Parabéns, Rafael, pelo trabalho, pela apresentação, e vamos seguir na nossa jornada aí do conhecimento, das apresentações. O Leonardo Nunes está conosco na sala? Leonardo Nunes? Já está aqui com a câmera aberta, Leonardo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Tudo bem. O Leonardo vai apresentar o trabalho com o título Ensinar aos que ensinam, né? Creio que será mais creio que seja mais um bate-papo, porque eu não preparei um slide propriamente, mais uma troca de experiências. Eu posso até compartilhar, na verdade, o que eu tenho aqui, porque aí nós vamos direto com os exemplos práticos. Esse título dessa apresentação, eu trabalho atualmente na Faculdade de Medicina, entendeu? E verifiquei que os professores têm muitas dificuldades com processos de progressão funcional. Os professores têm uma dificuldade de lidar com as ferramentas do CI em geral. E as maiores dificuldades encontradas foi no processo de progressão, porque é um processo muito complexo, que eles têm que juntar muita documentação. Então, o que eu fiz, primeiramente, identificando essa dificuldade, foi realizar treinamentos internos dentro da Faculdade de Medicina, através do Google Meet, abrindo processos ao vivo, tá? Com esses professores. O primeiro treinamento realizado no dia 10 de dezembro do ano passado, ele teve 4 horas de duração, teve até uma boa adesão, foram 40 servidores da Faculdade de Medicina. E esse treinamento ele foi gravado, outro foi realizado na semana seguinte, aí foi um tempo menor, foi mais condensado. E aí esses vídeos foram salvos no Google Drive e são disponibilizados para esses docentes. Então, primeiramente, é abrir para eles, dentro dessa realidade, uma vez que nós temos mais proximidade, porque eu faço parte da Faculdade de Medicina, foi fazer o treinamento in loco com eles. Apesar da UF ter canais próprios de treinamento, ENAP, mas alguns não visualizam, então nós vamos diretamente a ele, fazemos esse treinamento, identificando nesses cursos as dificuldades que eles têm. Então, a primeira parte. A segunda parte do treinamento foi uma realização de reuniões juntos aos departamentos, falando acerca das documentações e todo o procedimento. Então, isso foi repetido novamente, né? E a terceira parte do sucesso desses andamentos dos processos de progressão funcional que não retornam mais, que antigamente retornavam por pendências, principalmente os físicos, foi a centralização das atividades dentro da Faculdade de Medicina com relação às progressões de adjunto 4 para associado 1, que já chegam na Faculdade de Medicina, mas pela base de conhecimento, quem faz essas minutas dos pareceres seriam o presidente da banca. Então, na Faculdade de Medicina, a gente faz essa minuta, aí eu posso até compartilhar, porque eu tenho autorização da professora, se você me permitir, como é que a gente... Aí eu vou mostrar na prática como esses processos eles são manejados na Faculdade de Medicina. Acho que... Está compartilhando aí? Alguém tem que me autorizar aqui. Ainda não. O Chrome quer compartilhar. Eu não consigo, mas agora foi. Então, aqui nós temos um processo, vocês visualizam? Perfeito, estamos visualizando. Então, nós temos aqui um processo de progressão funcional. Aqui, nós temos a minuta do parecer. Entendeu? Após uma avaliação, a gente faz uma minuta de um parecer de progressão, inclui um bloco de assinatura e os próprios e os presidentes e os membros dessa banca assinam. E nós criamos um grupo de WhatsApp com esses membros da comissão. Eles são avisados de que tem o processo para analisar, e se eles concordam, eles assinam, né? Posteriormente a essa confirmação, esse deferimento,
a Faculdade de Medicina ela encaminha e-mails para os docentes falando de todo o trâmite, né, que foi deferido, que o processo vai seguir para a CPPD. Com isso, gera uma segurança ao docente de que o processo dele foi analisado, ele já sabe para onde o processo vai seguir. Nós passamos informações com relação ao trâmite para que não reabra os processos. Caso queira consultar, ele pode cadastrar no acompanhamento especial. E, com isso, nenhum processo mais tem retornado da CPPD. Outro diferencial também é que antes desses processos serem julgados pela banca, nós sempre confirmamos com a CPPD se os interstícios estão corretos, se os interstícios estão corretos e até o nível, porque nós identificamos que alguns docentes têm essa dificuldade até identificar o próprio interstício. Então, nós confirmamos, verificando essa documentação, antes de encaminhar para a própria banca, se tiver alguma pendência, a gente já avaliza e verifica, principalmente se está faltando algum relatório de atividade docente daquele ano. Então, o processo já segue para a banca, corrigido, e eles avaliam se o professor preencheu pelo desempenho acadêmico as condições. Então, com isso, nós eliminamos os gargalos, né, desses processos, e nenhum processo mais tem retornado da CPPD, seguindo um fluxo assim contínuo. Então, essa é mais uma experiência de troca a partir desse momento que nós centralizamos esses processos. O servidor técnico administrativo faz essa minuta e submete aos docentes, entendeu? A gente sistematizou esse andamento do processo, seguindo um fluxo previsível e contínuo. E essas minutas não demoram mais de 5 minutos para serem editadas, porque nós já temos um texto padrão próprio, quando é o caso de deferimento. Então, essa é a experiência dentro da Faculdade de Medicina com relação aos processos dos docentes que passam por ela. Agradeço, boa tarde. Leonardo, nós que agradecemos a sua experiência, esse compartilhamento desse processo que você aperfeiçoou, né? E eu posso te falar assim, de experiência própria aqui na unidade. Um dos processos que mais dá dor de cabeça é de progressão de professor, que mais dá retorno, né? Justamente porque é um processo bem complexo, né? E a maioria não tem esse suporte esse processo de suporte que você tem feito aí na sua unidade. Parabéns pela iniciativa. E ó, eu tenho certeza, depois a gente vai conversar melhor, eu tenho certeza que o pessoal aqui vai querer importar esse processo aqui para a unidade. Depois a gente pode conversar um pouco melhor. Eu peço a você que fique, né? Porque a gente... Pode falar, pois não? Eu acho que o técnico administrativo ele tem mais facilidade, eu tenho essa impressão, não sei. Eu noto que os professores têm mais dificuldade de dar com CEI até para instruir questões básicas. A gente não tem o costume de abrir processo para docente, a gente não é esse babá. Alguns servidores fazem tudo mais, mas não é a prática da Faculdade de Medicina. O professor ele é treinado, ele tem lá o vídeo, treinamento que fica disponível eternamente para ele verificar como abrir o processo. Em alguns casos a gente auxilia, mas não é o padrão. O importante é centralizar num servidor, não no servidor, mas assim, o servidor técnico administrativo, ele faz essa instrução do processo da parte do parecer, entendeu? E submete à banca que assina apenas. E a gente formata no que a CPPD quer, porque a gente formatou esse parecer no que a CPPD exige, não? Então a gente já tem o conhecimento, porque a gente leu a base de conhecimento e tudo mais, porque não é uma realidade do docente que faz esse trâmite. Então, por isso, na Faculdade de Medicina, nós optamos por fazer essa centralização. A gente faz a leitura da base de conhecimento, do manual, e só repassa para eles assim, a autorização. Você autoriza que ele seja progredido, que ele tenha direito à promoção? Sim, então você vai assinar esse parecer. Então a gente prefere centralizar justamente para não ter esse retorno do processo pela CPPD. Zero processos com pendências que nós temos visto aí. Muito bom, Leonardo. É uma informação, assim, uma experiência que eu vou passar para a unidade aqui, provavelmente a gente vai trocar ainda algumas ideias sobre isso, mas porque é um problema que nós temos aqui, eu acho que em muitas unidades, e isso que é importante, né? Resolução dos problemas, análise daquilo que pode ser melhorado, daquilo que pode ser aperfeiçoado dentro da unidade. Quem ganha é a UF, nós, né, nosso trabalho, quem ganha
é toda a universidade. Parabéns, Leonardo, pela experiência, pelo trabalho, e continue conosco na sala. Logo após as apresentações, a gente vai conversar um pouquinho mais. Vamos passar agora para a próxima apresentação. José Alexandro está conosco? Sou eu. Ô, Alexandre, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. José Alexandre vai apresentar Sistema para Registro do Histórico de Saúde de Pacientes, Departamento de Ciência da Computação. Fique à vontade, Alexandre, e a palavra está contigo. Obrigado a presença de todos. Eu trabalho no Departamento de Ciência da Computação da UF. É um prédio novo que temos ali na Praia do Verde, então a gente, a nível de espaço, a gente está bem acomodado, né? Esse projeto de Sistemas de Histórico de Pacientes, ele veio desde 2019, que eu tenho a professora Aura Conce como orientadora, junto com o professor Flávio. Eu fiz, em 2009, uma parte do mestrado, né? Eu não pude terminar, infelizmente, por falecimento da família, mas enfim. Então, mas a gente está tocando esse projeto há muito tempo, né? Tem também o professor Érito, que é da Faculdade Rural, ele é médico, ele tem a parte de medicina e a parte também de computação. Ele fez duas cadeiras, né? De medicina e de computação. Então, essas três pessoas me ajudaram muito a poder desenvolver a ideia, né? A gente teve essa ideia desde 2019, 2018, ela foi concebida em 2009, quando eu fiz meu mestrado. Ficou adormecida ali um tempo, por causa de problemas de falecimento de família, e a gente voltou à carga em 2019 com essa ideia, e eles me ajudaram muito, né? Então, a ideia principal desse sistema é termos três visões, né? Nós temos a visão do paciente, nós temos a visão do médico e nós temos a visão do governo, né? Médico aí, como está no slide, é profissionais de saúde como um todo, né? Então, começando pela visão do paciente, como é que funciona hoje, né? Nós temos, quando a gente vai fazer um exame, a gente vem com uma sacola, geralmente, com raio-x, né? Com aquela parte de ressonância magnética também. Então, tem vários tipos de exames que a gente faz e que gera uma mídia, né? Papel, aquele produto que se usa no raio-x, que eu falei uma hora agora. Enfim. Então, essas mídias são perecíveis. Se a gente pega uma chuva, né? A gente esquece dentro do ônibus. Então, tem várias formas dessas mídias acabarem, né? O próprio desgaste com o tempo. Essas mídias, então, depois de um tempo, elas se perdem, tendem a se perder, né? Tem ali a dificuldade de transportar, como eu falei, né? Você está em um ônibus, são papéis geralmente grandes, são mídias grandes. Então, às vezes, tem pessoas de idade, né, que tem dificuldade para transportar aquilo ali, né? Outro problema é que esses dados, quando a gente faz um exame, né, se a gente estiver usando um plano de saúde, geralmente esses exames ficam alocados no sistema do plano de saúde, né? Se a gente vai a uma consulta médica, se a gente faz um exame qualquer, enfim, tudo isso, os laudos, tudo isso ficam dentro da empresa do plano de saúde. Ou no SUS, através do DataSUS. Mais adiante eu vou dar uma explicação breve ali do DataSUS. Mas, de qualquer forma, esses exames não ficam com a gente, né? O médico tem que acessar o site, enfim, o portal da empresa ou do DataSUS para poder ter acesso a esse exame. Okay? Esses dados ficam disponíveis em caso de emergência. Por exemplo, se eu sofrer um acidente de automóvel, eu fico inconsciente, toda a equipe médica que for me atender, ela não vai ter acesso, por exemplo, a qualquer produto que eu tenha alergia, o meu tipo sanguíneo. Então, vai ter que ser feita toda uma avaliação prévia, aliás, deveria ser feito, né? Às vezes nem é feito isso, acontece alguns problemas, para saber se eu tenho alergia a algum medicamento ou o meu tipo sanguíneo, se for necessário, né? Além de todo o meu histórico, né? Se eu, por exemplo, uso marca-passo, né? Se eu tenho algum problema de doença crônica, como hipertensão. Então, todo o meu histórico médico, o médico não vai ter acesso naquele momento, em nenhum momento algum, porque não tem como nesse caso. E os médicos também não têm acesso rápido aos dados. Então, se eu for fazer uma consulta, além de eu levar os exames que eu tiver naquele momento, né, os outros exames, eu tenho 53 anos, então os exames que eu fiz quando eu tinha 40 não existem mais.
Os exames, quando eu fiz 30, não existem mais. E aí por diante. Então, o médico vai ter acesso aos seus últimos 5 anos de vida, vamos botar assim. Se a pessoa for aquela pessoa que guarda tudo, né? Exame de sangue, geralmente, a pessoa não guarda, e qualquer outro tipo de exame que não seja assim muito relevante, né? Se a pessoa já ficou internada, se a pessoa já sofreu uma cirurgia, então tudo isso o médico não tem acesso. Tá? Então, essa é a visão do paciente hoje. Qual é a nossa proposta para esse tipo de problema? Né? Primeiro ponto é armazenamento digital. Com isso, a gente suspende aqueles 2 primeiros pontos, tá? Do transporte e da perda do exame. Tá? Seja perecível ou seja por esquecimento em algum local. Então, com esse armazenamento digital, nós já solucionamos 2 pontos anteriores. Tá? Os dados pessoais vão ser seguros, ou seja, nessa nossa proposta, ela já está de acordo com a nova LGPD, né, que é a Lei de Segurança de Dados Pessoais. Então, para qualquer tipo de armazenamento digital, né, esse segundo ponto vem para poder dar o ok ao primeiro ponto. Porque todo armazenamento digital, hoje em dia, precisa estar de acordo com a nova LGPD. Tá? Então, esse tipo de solução que nós imaginamos já está de acordo com essa nova LGPD. Depois também eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, o médico, no caso, né, vai ter acesso aos nossos dados de forma rápida, segura. Tá? Então, o médico vai saber exatamente o que acontece. Eu vou só explicar um pouquinho aqui sobre o nosso blockchain, que é uma proposta que a gente tem. Nada é apagado no nosso histórico, nem exame errado. Tá? A proposta é que o nosso histórico de saúde não possa ser apagado por ninguém. Esse é o primeiro ponto. Por isso que está o seguro ali. Tá? Mesmo se eu fizer um exame com laudo errado, aquilo vai estar ali. Obviamente, o médico vai assinalar que aquele exame está errado por causa disso, disso, disso. Então, nós vamos ter toda uma historinha da nossa vida a nível de saúde. Tá? Rápido por quê? Isso tudo vai estar disponível, por exemplo, no meu celular. Caso eu deseje, isso pode estar disponível no meu celular. Quando eu for fazer uma consulta, eu posso habilitar o médico a consultar os meus dados. Findou a consulta, acabou a consulta, eu desabilito o médico a consultar meus dados. Por isso que está de acordo com a nova LGPD. Okay? Então, os dados não ficam com o médico, ou com o hospital, ou com o DataSource. Os dados ficam com quem de direito, que é o paciente. O paciente que é dono dos dados. Não é o médico, não é o DataSource e nem o plano de saúde. Okay? Aí, esse outro ponto, que é o histórico do paciente, foi aquela historinha que eu contei, né? Então, tudo que acontece na vida do paciente, tá, vai ficar guardado. Ninguém pode apagar, nem o próprio paciente. Okay? Uma outra coisa interessante é que cada passo que a gente der nessa história de vida, cada exame, por exemplo, cada consulta, o médico vai dar o ok, os dados do médico vão estar presentes, o paciente vai dar o ok, que esteve naquela consulta médica. Caso haja algum exame, a pessoa que fez o exame médico, né, o radiologista, enfim, vai ter que dar o ok que ele realizou aquele exame. Então, todo mundo pode ser identificado nesse histórico de vida do paciente. Então, que médico que deu aquele exame? Okay? Qual foi o radiologista que fez aquele exame, que, por exemplo, pode ter dado errado? Entende? Então, tudo isso fica armazenado ali. Tá? Todos os dados ficam acessíveis em caso de emergência. O que acontece? Se eu estou inconsciente, sofri um acidente de carro, estou inconsciente, né? Se eu tiver esse sistema ativo, o médico pode consultar meu nome nesse sistema, vai estar lá. José Alexandre Rocha Gomes está ativo. Ele vai entrar com uma senha de emergência para acessar meus dados. Então, não precisa que eu dê acesso ao médico em caso de emergência. Mas vai constar no sistema, caso de emergência, e o médico que teve acesso. Ele vai fazer todos os procedimentos. Depois que acabar tudo isso, se eu estiver internado, depois que eu tiver alta, ok, eu vou dar ok que aquele atendimento aconteceu. Tá? Então, assim, vai ter um ok do médico e do paciente e das pessoas que, por acaso, fizeram algum procedimento naquele exame, naquela intervenção, tipo cirúrgica, por exemplo. Todo mundo que participou daquele processo vai estar nesse acesso emergencial. Então, quando eu sair do hospital, eu vou dar ok a esse atendimento inicial. Caso não, vamos supor, eu faleci, morri.
a minha família vai ter que dar um ok àquilo ali. Alguém vai ter que dar um ok àquilo ali. Tá? Isso não vai ficar em aberto, no caso nenhum. Exceto algumas exceções, não tenho família, eu sou único no mundo, ou estou em outro país, enfim. Uma outra coisa interessante é isso. Se eu for viajar, fui para Portugal, fiquei doente, eu posso disponibilizar para o médico de Portugal os meus exames, todos eles. Então, ele pode ter acesso a todo o meu histórico de saúde em Portugal ou em qualquer país, em qualquer lugar do globo, porque isso vai estar comigo, esses dados estarão comigo. O certo é que os dados estejam com o paciente, né? Não com o médico. O médico morre, aí você pede seus dados. Você sai do plano de saúde particular, você pede seus dados, né? Então, os dados têm que estar com quem de direito, que é o paciente. Tá? Então, a nova visão agora, que é a visão do médico, dos profissionais de saúde, tá? Como é que funciona hoje, né? Essa visão do médico e dos profissionais de saúde? O acesso é demorado aos exames. Então, por exemplo, eu vou ao médico, né, numa consulta, eu não sei que exame ele vai pedir. Então, de primeira, eu não vou levar exame nenhum. Né? É o primeiro contato que eu estou tendo com o meu médico. Em alguns casos, as pessoas levam até algum exame, caso tenham feito anteriormente e estejam na validade. Então, o médico vai requisitar exames ou vai pedir algum exame que eu já tenha feito dentro de uma validade. Então, eu vou ter que, numa outra consulta, levar esses exames que ele pediu, que estejam dentro de uma validade, e os exames que ele pediu, que geralmente demora aí um mês ou mais. Então, com esse tipo de sistema, o que acontece? Eu vou ao médico, se eu tiver algum exame que esteja na validade que ele pediu, eu já disponibilizo para ele pelo meu celular. Caso ele peça algum exame, isso também já vai para o sistema, e eu vou até o laboratório, disponibilizo para o laboratório esse exame. O laboratório vai fazer esse exame, vai cadastrar, vai me mandar esse exame, certo? Eu vou cadastrar esse exame e mandar isso para o médico. Então, assim, eu não preciso ir numa consulta, numa outra consulta, para levar esses exames. Eu posso mandar direto para o médico esses exames. E uma outra coisa interessante, por exemplo, se eu fui diagnosticado com hipertensão, e o meu médico fala, olha, você não pode mais comer sal, eu tenho que diminuir o sal. Se eu tiver um nutricionista, meu nutricionista já pode ser contactado a respeito desse problema e pode já gerar uma nova receita, uma nova dieta para eu fazer diante desse problema. Então as coisas ficam muito mais dinâmicas. Não precisa pegar o exame, levar o nutricionista ver o exame, digitar a receita, outra vez eu vou lá para pegar a receita. Isso consome muito tempo. Tá? Isso consome muito tempo. Então, aí, a segunda opção é o acesso somente à parte dos dados do paciente. Então, por exemplo, o médico, quando eu for ao médico, não vai ter ali o meu endereço, o meu telefone, não vai ter nada disso. Tá? Vai ter o meu nome, isso aí não tem outra forma, mas depois que eu sair da consulta, isso é finalizado com o médico não tem mais acesso. E o meu histórico de saúde. O médico só vai enxergar o que ele tem que enxergar. É a parte dele que é o histórico de saúde. Tá? Não tem como você identificar uma pessoa através desse sistema, ainda mais depois que eu sair dele e tornar indisponível para o médico. Tá? Nesse terceiro tópico aqui é o que eu tinha falado dos casos de emergência. Né? O médico, agora é a visão do médico. O médico, quando atende uma pessoa no caso de emergência, ele fica perdido, ele não sabe nada daquela pessoa. E demanda um tempo para que faça os exames necessários a nível de alergia, né? A nível do tipo sanguíneo, entre outros, para você não correr em erro. Isso demanda tempo. Existe uma teoria, não é nem teoria, isso já existe mesmo de fato, que é chamada hora de ouro, que é a primeira hora depois de um acidente. Tá? Essa primeira hora depois de um acidente é essencial e pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, quanto mais tempo você vai demorar para ver se a pessoa tem alguma doença pré-existente, crônica, do tipo sanguíneo, se for o caso, alergia, todos esses dados demandam tempo, mesmo uma emergência, que seja 15, 20 minutos já é essencial, faz diferença entre a vida e a morte. Então, a visão do médico, e ele vai ter muito mais segurança para receitar um remédio, para receitar um tratamento, para fazer uma cirurgia, ele vai saber qual é o tipo sanguíneo. Então, ele vai ter muito mais segurança no atendimento dessa pessoa, nesse atendimento emergencial. Tá? O último ponto ali, que são os dados dos pacientes com erro e inconsistência. Isso acontece muito no DataSUS. Tá? Às vezes não, muitas das vezes eu já utilizei o DataSUS e utilizo.
E aconteceu agora com a parte de vacinação, tá? Os erros que acontecem no DataSUS, gente, é maravilhoso. É a melhor ideia que o Brasil já teve a nível de saúde. Nenhum país do mundo tem uma coisa como o DataSUS. Nenhum. Porque eu estou falando isso de cadeira. Eu já entrei em contato com muitos países, trabalho como voluntário em outros sistemas de plataforma de saúde. Estou dizendo, nenhum país do mundo tem o que a gente tem aqui a nível de DataSUS, de ideia. O problema do DataSUS são as pessoas que manuseiam o sistema e, infelizmente, podem não estar preparadas para isso. Então, existem muitos erros, como a gente viu na vacinação. Gente tomando 3, 4, 5, 6 doses da vacina. Tá? Então, isso é por quê? Porque o DataSUS não armazenou esses dados desses pacientes de forma correta. Por isso que eles tomaram tantas vezes. Ou, na hora de tomar a vacina, não foi consultado de forma correta no DataSUS. Tá? Então, existem esses erros e essas inconsistências no DataSUS. Ok? Bom, outra visão que nós temos, né, além da visão do médico hoje, é a visão que a gente tem do médico para frente. Como a gente quer colocar essa visão do médico? Qual seria a melhor forma do médico trabalhar esse tipo de problema? Tá? Na nossa concepção aqui, que a gente colocou, gente, olha só, eu não sou médico, tá? Eu não sou médico, tá certo? Mas vamos lá. Dados pessoais dos médicos seguros. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que o médico também, ele tem um problema de segurança de dados, por exemplo, no DataSUS. Os dados ficam ali abertos para quem quisesse, um hacker entrar no DataSUS vai fazer festa. Certo? O DataSUS não tem uma segurança nesse nível. Tá? Então, os médicos também, assim como nós pacientes, não só médicos, tá, gente? Eu não coloquei médico ali, é profissional de saúde. Qualquer pessoa que vá atender um paciente, que vá oferecer algum tratamento para o paciente em si, tá certo? Nós não temos nenhuma segurança dos nossos dados. Já visto que no Brasil, cada dia tem um hacker invadindo alguma coisa e expondo esses dados. Na visão do médico, tá? O acesso vai ser rápido e seguro aos dados do paciente. Foi aquilo que eu falei. O médico, quando o paciente chegar, ele já vai ter todo o histórico do paciente ali. Ele não tem que olhar exame por exame. Ah, o paciente esqueceu um exame. Pô, tem que ou pedir outro, ou o paciente voltar em casa, marcar outra consulta, trazer o exame, enfim. É uma perda de tempo muito grande e que pode também ser a diferença entre a vida e a morte do paciente, dependendo do que o paciente tem. Tá? Então, esse acesso rápido e seguro é essencial para que o médico tenha embasamento para poder atender o paciente de uma forma rápida. Né? Acesso a todo o histórico de vida do paciente. Né? Esse trabalha em conjunto com o segundo ponto ali. Se o médico tem todo o histórico, a ideia é que desde o nascimento até a morte da pessoa, todo esse histórico de vida, o médico possa ter acesso. Então, se o paciente nasceu com algum problema de respiração, por exemplo, né? O paciente nasceu com problema respiratório. Isso, se o paciente não tiver como falar para o médico ou expor isso para o médico, só os últimos, como eu falei, os últimos 5 anos, se o paciente for 53 anos como eu, o médico pode não entender, não saber que esse paciente nasceu com algum problema congênito a respeito da respiração. Isso faz diferença na hora que ele for, por exemplo, ter uma pneumonia, né? Se o paciente tiver pneumonia, se o paciente tiver uma tuberculose, por exemplo, eu tive pneumonia 2 vezes, então eu tenho problemas no meu pulmão por causa dessas 2 pneumonias. Então, esses exames que eu fiz quando eu tive pneumonia já foram perdidos, já tem 10 anos. Então, assim, o médico não tem como ter acesso a esse exame hoje. Eu tenho que falar para o médico o que aconteceu. É a minha visão de paciente passando para o médico. Tá? Então, esses problemas serão minimizados ou até mesmo erradicados com esse sistema. Todos os dados são acessíveis em caso de emergência. Como eu falei, se você teve um acidente, você ficou ali inconsciente, a visão do médico, agora é a visão do médico. Como que eu vou tratar essa pessoa? A pessoa teve uma parada respiratória. Será que o pulmão dessa pessoa é normal? O meu não é. O meu pulmão não é. Será que essa pessoa tem problema de pressão alta? A minha é alta. Qual o remédio que ele usa para pressão alta? Será que ele tem alergia? Se tiver alergia a quê? Eu tenho alergia a iodo, por exemplo. Entendeu? Então, assim, esses dados, na hora que a gente tem um acidente, o médico não tem como saber. E às vezes ele injeta iodo em mim e vai dar uma reação alérgica e vai me levar a óbito. Eu morro por causa disso. A culpa é do médico?
A culpa é do médico, mas a culpa é do médico porque ele não teve acesso ao que eu tenho de problema. Eu não posso falar com ele, eu estou inconsciente. Às vezes, o meu familiar que vai estar ali, se tiver um familiar na hora, também não sabe. Né? Porque na hora de emergência é difícil o familiar estar ali, na hora que o cara está sendo atendido. É difícil, às vezes o cara está sozinho. Então, assim, esse sistema tem tanto a visão do médico quanto a visão do paciente, em que o médico tem a segurança para ele poder realizar o procedimento necessário, usar o medicamento necessário também. Tá? E a última linha, diagnóstico para diagnóstico com menor margem de erro. Óbvio, se eu tenho todo esse histórico do paciente para o médico vai olhar, por exemplo, o meu caso, eu tenho problema pulmonar, eu já tive 2 pneumonias. Então, quando ele realizar um diagnóstico, por exemplo, se tivesse pego o Covid e tivesse sido internado, né? Com o médico tendo acesso a todos esses exames que eu tivesse feito, né? Na época que eu tive a minha pneumonia, ele já saberia que o meu pulmão já não é 100%. Certo? Então, já seria uma outra forma de olhar para aquele paciente. Não é um paciente que tem um pulmão 100%. Paciente que é fumante também não tem um pulmão 100%. E às vezes não vai poder chegar para o médico e falar que é fumante. Então, o médico só vai descobrir na hora que ele for fazer um exame, fazer alguma coisa, se for o caso de fazer. Né? O médico fica meio que sem ter ali numa emergência como tratar aquele paciente de uma forma segura. Tá? Ele vai estar tirando no escuro. Okay? A gente tem também a visão do governo. Né? Como é que o governo, o nosso governo, né, aqui no Brasil, trabalha com a saúde hoje em dia? Né? Nós temos, por exemplo, um problema sério de logística. Né? Um exemplo, vamos vacinar os idosos contra a gripe, influenza. O governo, ele coloca as vacinas de acordo com a população. Então, por exemplo, vamos pegar Niterói, que é a minha cidade. A população aqui de onde eu moro, que é Icaraí, a população é de, 20 mil habitantes aqui em Icaraí. Vamos supor. Então, ele vai mandar 20 mil doses, ou perto de 20 mil doses, vai fazer uma projeção, porque nem todos são idosos, né? Em Icaraí tem 5 mil idosos, vamos mandar 5 mil. Mas, às vezes, não. Aqui em Icaraí tem uma população de idosos muito grande. Então, não é só 5 mil, às vezes é 6 mil, 7 mil. Então, o que acontece? Ele manda 5 mil aqui para Icaraí e, por exemplo, vamos botar outro bairro que seria Pendotiba. Pendotiba tem 30 mil pessoas, 10 mil idosos. 10 mil devem ser idosos. Não, Pendotiba é um bairro que tem mais pessoas jovens, adultos jovens. Então, o que acontece? As vacinas que vão sobrar em Pendotiba vão ter que ser enviadas para Icaraí. E nesse passar de vacina de um canto para o outro, como Niterói é uma cidade pequena, ainda dá para não perder tanta, mas existem perdas. Agora vamos colocar isso numa visão de país. Nós tivemos muitas perdas de vacina contra a Covid, por causa de logística. Levaram para lugar que não tinha como armazenar de forma segura. E a vacina foi perdida. Então, gente, o Brasil é um país imenso, é um país continental. Né? Nós temos estados que são muito maiores que muitos países. Então, a ideia é que essa logística, sabendo da idade das pessoas, onde essas pessoas idosas estão, é muito mais fácil você colocar as vacinas, por exemplo, de influenza para idosos, com menos taxa de erro. Óbvio que você não vai mandar certinho. Tem 5 mil idosos, vamos mandar 5 mil. Não, manda 5.500. Se sobrar 500, ok. Não vão perder as 500, você pode remanejar aquilo ali. Mas você vai ter muito menos perda que 1.000. Seria o dobro. Okay? Então, toda essa parte de logística, de medicamento, tratamento contra o câncer, quantas pessoas tratam contra o câncer no Rio, quantas pessoas tratam em São Paulo, né? Muitos remédios, a gente vê armazéns aí com remédios estragados, passando validade. Isso, o Brasil é um país pobre, né, que não tem dinheiro, todo mundo vive dizendo isso, inclusive o pessoal do governo, mas a gente tem perdas e mais perdas, não só na saúde, mas aqui no nosso caso é a saúde, mas nós temos muitas perdas. E pessoas morrem por causa disso. Não é que nem uma escola em que o livro, um aluno fica sem livro, ok, é um problema, ninguém morre. Aqui o problema é a morte. Né? As pessoas não têm remédio, elas acabam morrendo. Bom, os dados sem segurança. Então,
O DataSUS, gente, ele não dá segurança para você colocar essa parte logística e fazer políticas públicas de segurança, de saúde. Tá? Ele não tem como fazer isso hoje. É uma ideia ótima, é uma ideia que nenhum país tem, como eu falei, mas que aqui no Brasil não funciona. As pessoas que operam o DataSUS, geralmente elas não são preparadas para isso. Né? E existe a rotatividade também. Então, existe toda uma problemática no DataSUS ali, não no DataSUS, mas de pessoas que operam tanto para inserir dados quanto para ler dados. Isso causa muitos problemas no DataSUS, mas que não são inerentes do DataSUS. Desperdício de verbas, foi o que eu falei lá em cima do problema de logística, também acontece no DataSUS. Por exemplo, o médico pede 2 exames iguais no DataSUS, por exemplo, e a perda também ali de dinheiro público. Tá? Então, com esse sistema, você interagindo todos esses dados, tem um desperdício de verbas minimizado. Óbvio que não vai ser acabado, isso não existe, não tem como, mas vai ser minimizado. Tá? Então, essa é a visão do governo que nós temos hoje, são esses problemas que nós temos aqui. Tá? Agora, como ficaria isso depois do sistema implantado? Né? Como seria a nossa proposta? Então, primeiro ponto, são fornecer dados confiáveis para políticas de saúde pública, que foi o que eu falei. Você vai saber aonde estão as pessoas que precisam de determinado procedimento. Né? Eu dei o exemplo da vacina contra a influenza. Tá, okay? Agora está tendo a vacina contra a Covid para adolescentes de 12 a 15 anos. Então, essas vacinas também é um público-alvo. Será que o governo sabe onde é que estão esses adolescentes nessa faixa etária? Eu duvido. Eles fazem por uma ideia, eles fazem uma projeção deles ali e jogam. Com certeza vai faltar ou vai sobrar. É o que a gente tem visto em todas essas etapas, desde quando começou com os idosos até agora. Então, é o segundo ponto que eu falei ali das verbas também. Né? Nós vamos minimizar perdas de verbas. Óbvio que perda de verba, isso nunca vai acabar em país nenhum. Sempre vai ter uma vacina que seja que não vai ser atendido aquele público. E pode haver perda dessa uma única vacina, mas vai haver. Isso não tem como você chegar a zero. Tá? Você nunca vai mandar 2.345 vacinas para 2.345 pessoas. Isso não vai existir. Até mesmo porque nem essas todas as pessoas vão se vacinar. Então, de uma forma ou de outra, vai ter alguma perda, mas tem que ser minimizado. Hoje em dia, existem muitas perdas aqui no Brasil a nível de medicação e vacinas. Controle total da logística. Isso a gente tem como controlar. Que vacina está indo para onde? Teve um problema com São Paulo, que falou que não recebeu, e o governo federal falou que enviou. Então, fica esse jogo de empurro. É óbvio que existe uma política aí, certo? Mas com esse sistema, não existe discussão política. Né? O governo tem como chegar e falar: mandei tantas vacinas, está aqui. Não fica essa discussão. Certo? Os dados coletados e tratados em conformidade com a LGPD. Isso também eu falei. Todos esses dados desse sistema eles estão em conformidade com a LGPD. Eu tive aqui o auxílio da minha esposa, que ela é advogada, tá? Ela é certificada pela Exo Internacional, então, assim, ela tem toda essa visão de trabalhar com a LGPD, ela me auxiliou nisso. Tanto que a ideia de você colocar para o médico os dados do paciente e depois tirar esses dados do médico é uma ideia interessante para que a gente não fique com esses dados no computador do médico. Tá? E também ter os dados do médico associados àquele atendimento. Se der algum problema, a gente sabe que médico tratou de que paciente. Projetar futuros surtos de doença e pandemia. Esse último tópico aqui, gente, ele é bem bacana. Por quê? O próprio ministro Tais falou isso na época. Ele era ministro da Saúde, ex-ministro. Né? Ele não tem dados. O governo não tem dados. O governo vai às cegas. Isso é visto por todos. Entendeu? Então, o que acontece? Se nós tivermos esses dados na mão, o governo pode controlar que remédio vai para onde, quem está doente, que é uma coisa que a Coreia do Sul fez muito bem. Lá na Coreia do Sul, sabia quem estava doente e onde estavam essas pessoas. Então, você pode direcionar a política de saúde pública melhor. Né? Você pode direcionar médicos, criar um hospital de campanha em tal lugar, porque tal lugar está com surto maior do que outro lugar. Então, você, às vezes, cria um hospital de campanha num lugar que não precisa tanto, porque tem mais gente. Não, às vezes não é o caso. Às vezes, no caso que tem menos pessoas,
está precisando mais de um hospital de campanha do que um lugar que tem mais gente. Né? Então, toda essa parte de política pública, ela pode ser melhor controlada com esse tipo de sistema. E outra, você pode projetar um surto. Então, aqui no Brasil, a gente demorou muito para diagnosticar o paciente zero de verdade, né? O primeiro paciente que tinha Covid, por exemplo, e criar essas políticas de saúde pública para isolar essa doença melhor. Óbvio que em nenhum canto do mundo ninguém conseguiu isolar de uma forma ok. Mas em vários países do mundo, com várias formas de tratar esse surto, essa pandemia, houve menos mortes que no Brasil. Tá? Então, não estou falando em números absolutos, tá? Estou falando em termos percentuais. Então, com um sistema que seja confiável, você pode diagnosticar. Joga no sistema que tal pessoa em tal lugar teve aquilo ali, através de modelos matemáticos, inteligência artificial, você pode projetar como essa doença vai espalhar pelo Brasil. E projetando, você pode controlar melhor isso. Criar formas, políticas públicas, de direcionar melhor como lidar com essa pandemia, através de projeção. Foi isso que muitos países fizeram. Projetaram o surto da pandemia, viram que aquilo ali ia ocasionar tantas mortes. Aqui no Brasil, pessoas falavam que ia ter 1 milhão, outros falaram que ia ter 5 mil, outros falavam que ia ter 1.000. Ninguém sabia. Por quê? Porque não existe um modelo computacional ou de inteligência artificial, os dois, que possam projetar esse tipo de problema. Então, fica cada um jogando um número. Tá? E isso não ajudou em nada. Pelo contrário, prejudicou em muito. Okay? Então, como é que é o DataSUS hoje? Eu vou falar rapidamente sobre o DataSUS, tá? Só para a gente se situar. O DataSUS, como eu falei, é uma excelente ideia, é ótimo, nenhum país tem. Mas, o que acontece com o DataSUS? Hospitais sem condições de realizar os pedidos que o DataSUS tem daquele paciente. Então, às vezes, você pede um exame de ressonância magnética que aquele hospital não tem. Ou quebrou o aparelho, ou não tem um profissional de saúde habilitado para controlar aquele aparelho. Ou seja, o paciente não pode fazer naquele aparelho. E para redirecionar isso é complicado. Tá? Outro problema é a entrada de dados sem padrão em sistemas. Então, o que acontece? Um médico escreve assim, exame de raio-x do tórax. O outro escreve EX, RX, TX. Então, assim, isso para a computação são coisas diferentes. A computação enxerga isso de forma diferente. Então, são dois exames diferentes para a computação. Aí já se cria um problema, não existe um padrão. Tá? A pesquisa de dados não é personalizada, ou seja, você não tem os dados daquele paciente. O paciente é tratado como um número de matrícula. Tá? E isso para o médico é complicado. O médico tem que ter acesso a todos os dados do paciente, tem que ser personalizado. Banco de dados único, o DataSUS hoje, às vezes, em alguns casos, se divide, subdivide em outros bancos de dados. Então, às vezes, eu tenho informação duplicada. Tá? Por exemplo, em um banco de dados, meu nome está lá, José Alexandre Acha Gomes, que é o correto. E outro banco de dados, meu exame está lá, José Alexandre Acha Gomes. Não é mais o mesmo. Como eu falei, são coisas diferentes perante a computação. Então, já se cria exames que eu faço usando o José Alexandre e exames usando o José Alexandro. Então, quando o médico for pesquisar, se ele não pesquisar os dois, se ele não souber que existem dois de mim no DataSUS, ele não vai ter acesso a todos os exames que eu fiz. Tá? E o último ali, o DataSUS não tem produção nenhuma de dados. Tá? Não está de acordo em nada da LGPD. Ok? Então, isso é um problema não do DataSUS, não da ideia do DataSUS. Isso é um problema das pessoas que operam o DataSUS. Aí eu coloquei aqui depois algumas ideias que a gente também teve para o DataSUS. Tá? Não é nesse sistema que a gente vai fazer isso. Tá? Esse sistema contempla um sistema diferente do DataSUS. Mas, enfim. A entrada de dados personalizada e padronizada, foi aquilo que eu falei. Você tem um nome só para a pessoa, que às vezes a pessoa que está digitando ali no DataSUS, o exame, um exame, por exemplo, de ressonância magnética, a pessoa digita José Alexandre, o médico que vai consultar José Alexandre não vai achar. Tá? Por causa de um erro de digitação. Isso é muito complicado. Tá? O armazenamento de dados também não é padronizado. Tá? Você não padroniza que os exames vão ser feitos, por exemplo, em PDF, que é um tipo de arquivo
utilizado em computação. Então, tem ali exames realizados em vários tipos diferentes de arquivos. E, às vezes, o médico não abre, não consegue abrir aquele arquivo. Isso é também um problema. A busca de dados também tem que ser personalizada. Isso é de acordo com o primeiro item ali, o primeiro tópico. Tá? Então, se eu vou pesquisar José Alexandre, eu tenho que achar todos os anos relativos ao José Alexandre. Se tiver um José Alexandre, ele não vai visualizar. Tá? O banco de dados pessoais, que seja de acordo com o que eu tinha falado lá da LGPD. Você não pode ter nome, endereço, telefone, dados pessoais ali. Tá? Você tem que ter uma matrícula, por exemplo, que não identifique a pessoa e os dados de saúde. Senão, se algum hacker invadir aquilo ali, vai achar todos os dados dos pacientes e dos médicos também. Tá? Usar redes neurais. DataSUS não usa nada disso. Tá? Então, o que acontece com as redes neurais? As redes neurais dá início à inteligência artificial, que foi naquele outro slide que eu falei, que o governo pode criar formas, tá, de poder ajudar nessas detecções de pandemias, de doenças, de logísticas e tudo mais. Ok? Então, essas são as melhorias da DataSUS. Eu tenho aqui um portfólio, uma ideia que a gente teve aqui, na UF, de passar esse projeto para outros países. No caso aqui, a gente tem esse projeto parecido, obviamente, né, implantado na Alemanha. Tá? Então, isso, gente, já existe sendo implantado em outro país. Infelizmente, aqui no Brasil, eu não consegui investimento, o governo cortou todos os investimentos da UF, tá? Em projetos, enfim, no CNPq e outros também. E FAPESP, enfim. Então, esse projeto ia ser colocado na Prefeitura de Niterói, não foi também, por falta de investimentos. Mas, enfim, só para que vocês tenham ideia, que isso já funciona. Infelizmente, não é do Brasil, mas isso já está praticamente em funcionamento, já existe um MVP, que é um modelo já. Eu posso até passar para vocês depois o site, para que vocês tenham ideia e pesquisar, quem tiver interesse, onde ele está funcionando na Alemanha, vai atender todo o mercado europeu, tá? E vocês terem uma ideia de como ele está funcionando lá. Ok? Bom, isso foi o meu projeto, que é o projeto nosso, né, que é da UF, que eu coloquei aqui para participar desse seminário. Espero que vocês tenham gostado e estou aberto para perguntas, caso houver. Né? Acho que tem um aqui ainda, mas deixa eu ver aqui. Alexandre? Oi. Oi, nós vamos entrar nas perguntas. Primeiramente, eu queria parabenizar pelo trabalho. Assim, a forma como foi feito é de suma importância isso. A gente vê que muita coisa na pandemia poderia ser melhorado, poderia ter um outro viés, né? E acabou que essa falta de planejamento e até de sistema, né, de dados confiáveis, né, isso afetou, e a gente conseguiu ver isso só depois, né, só depois da pandemia, mas eu acho que a gente precisa se preparar mais para o futuro e aprender com os erros. Eu acho que nós precisamos aprender com os erros, não é só deixar o erro, eu deixei passar e acabou. E parabéns pelo seu trabalho, eu acho que vai ser, acho que com certeza você vai conseguir apoio para colocar isso em prática, né, para apoio financeiro. E aí nós podemos passar agora para as perguntas, né? Eu estou vendo que o pessoal está um pouco tímido ainda no chat, mas fiquem à vontade para perguntar. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos os autores que estão conosco aqui. A gente viu muitas tecnologias, nós vimos aí muitas aplicações, né? Inteligência artificial, tratamento de imagem, gamificação na educação, blockchain, a própria ferramenta do SEI sendo utilizada. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para todos os 4 autores, né? Para a Marina, para o Rafael, para o Leonardo e para o Alexandre. Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram, até mesmo dentro da universidade, para utilizar essas tecnologias, né? Seja dificuldades de acesso, seja dificuldades computacionais, sejam dificuldades assim, de colocar em prática, né, os processos, né, seja
devido ao ambiente, até mesmo a chefia, e quais foram os pontos positivos, né? Aquele chefe aquela unidade que deu apoio, aqueles projetos dentro da universidade de fomento, o que foi positivo e o que foi negativo na pesquisa e no levantamento, principalmente da utilização dessas tecnologias, que nós sabemos que algumas tecnologias são novas, né? São tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, mas eu queria saber um pouquinho, rapidamente, dos 4 autores, quais foram essas dificuldades. Nós vamos passar depois para as perguntas. Ivan tem pergunta também, Alexandre já postou algumas aqui no chat. Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, quais foram essas dificuldades, os pontos negativos e os pontos positivos também, aquelas unidades que deram força, né? As pessoas ou os processos que foram fundamentais para alavancar esse trabalho de vocês. A gente tem um tempinho ainda, gostaria de ouvir vocês rapidamente. Podemos começar com a Marina? Está conosco aqui, Marina? Começar na ordem, né? Marina, Rafael, Leonardo e Alessandro. Alexandre, desculpa. A Marina está com dificuldade. Leonardo, quer iniciar, Leonardo? Posso iniciar, sim. Por favor. Só um momento. Vai ligar a câmera. A principal dificuldade que eu encontrei foi a dificuldade dos docentes, por exemplo, em utilizar o SEI, e uma certa resistência em querer ler o manual, meio que querer encontrar tudo pronto. Então, o nosso reforço era encaminha o link e assiste ali. Se tiver alguma dúvida específica, a gente faz até uma conferência e verifica, mas foram poucos os casos. Mas a gente sempre reitera essa necessidade de ler, de assistir o vídeo. Eu costumo dizer que é 1 hora perdida para ganhar 6 meses. Então, assim, o que você prefere perder, 6 meses ou 1 hora do seu dia para se instruir? Entendeu? Então, esse foi o primeiro passo. E o mais importante, por exemplo, também foi preparar os secretários do departamento, porque não foi só com os professores que nós nos reunimos. Nós fizemos reuniões e temos também grupo no WhatsApp que a gente posta piadas, mas hora e outra a gente troca também ideias. E algumas vezes eles perguntam, questionam. Então, eles são a fonte de contato com esses docentes no departamento. Então, eles questionam, perguntam, tiram as dúvidas. Porque como eu trabalhei no DAP, então a facilidade que eu tenho no SEI é maior do que quem às vezes quase não usa, ou usa para abrir os seus próprios processos. Como eu trabalhava com um grande volume de processos, então para mim foi mais fácil. Então, a difusão da informação, e rebater, repetir. Os ganhos com essa sistematização, que assim, não foi um grande projeto, foi apenas uma organização. Você repassa isso para ele, o docente procura o secretário repassa, se ele tiver dificuldades, ele pergunta, se não tiver resposta, eu indico o canal, pergunta por e-mail que eles vão te auxiliar. E aí, quando chega o processo, ele já vem instruído, ou os próprios processos que não tem a ver com progressão. Às vezes, interrupção de férias, processos pessoais, a gente já instrui. E os ganhos? Os ganhos foram os seguintes, os ganhos foram que eles não perdem mais dinheiro, porque eles são instruídos a abrir o processo com 2 meses de antecedência, o interstício eles não perdem a data de vigência, porque se você abre depois o processo, não se retroage mais como antigamente, então é da data do parecer. Sim. Então, eles não têm esse prejuízo financeiro, eles não perdem tanto tempo. A comissão, ela está assim, preparada para analisar esse processo para usar o SEI. E não foi difícil para a comissão achar um bloco de assinatura, localizar o processo para eles analisarem. Eles receberam mini vídeos, estão lá, acessam, a comunicação rápida, em 1 semana e meia, geralmente, às vezes até em 5 dias, eles já analisam o processo e já deferem quando é o caso. Entendeu? Mas assim, a chance de deferimento é menor porque a gente já faz uma triagem e já regulariza esse processo até chegar lá. Mas, diante desse treinamento que nós fizemos, os processos, em geral, poderia dizer 85%, eles já chegam preparados. De tanto a gente rebater isso. E importante essa questão que eu achei de centralizar as funções. O professor abre, o chefe de departamento assina o que for assinado, e na faculdade de medicina a gente faz esse trâmite, essa parte da comunicação.
Eu trabalho, na verdade, eu não sou nem da Faculdade de Medicina, eu sou da Secretaria da Coordenação da Pós em Gerontologia e Geriatria. Então, assim, eu nem trabalho na Faculdade de Medicina. Então, eu consigo lidar com os dois trabalhos, porque é muito rápido, entendeu? Manda mensagem no WhatsApp, tem processo lá para analisar, eles entram, avaliam, se está demorando muito, eu aviso novamente. E assim, ninguém se mata para fazer a coisa andar, entendeu? Ao contrário que às vezes a gente pode parecer, porque todo mundo foi preparado para lidar com a ferramenta. Aqueles que têm uma resistência ou têm maior dificuldade, então eles procuram, eles pedem para um servidor auxiliar, ou eles têm um secretário do consultório que faz essa tramitação para eles, mas os processos são abertos e chegam para nós, entendeu? E a gente sempre está disparando e-mails assim, essa documentação repassa aos docentes, entendeu? Perfeito, Leonardo, perfeito, muito bom. Então, essa mudança de paradigma, essa mudança esse ensino, né? Ele é muito importante para isso. Marina, você conseguiu estar conosco, Marina? Marina, eu acho que ainda está com dificuldade de conexão. Alexandre, por favor, quais foram as suas dificuldades, os seus maiores desafios, né, na condução desse trabalho? Compartilhe um pouquinho com a gente. Então, eu só queria fazer um adendo ao que o Leonardo falou, concordo com ele, tá? No grau, eu trabalho aqui no departamento de computação, vejo problemas. Só que eu queria colocar só a mesma coisa. Esses problemas estão na UF, eu estou na UF desde 2008, então esses problemas estão na UF desde que eu cheguei. Problemas para você saber como encaminhar um processo, tanto a parte docente quanto a parte administrativa, existem desde que eu entrei. Acho eu que até antes de eu entrar. Então, eu participei até de uma reunião anteriormente a essa, de manhã, em que eu dei assim um conselho, se fosse bom se dava, se vendia, né? Que seria a UF criar uma área, né? Uma equipe responsável por tirar essas dúvidas e elaborar um manual de procedimento de processo. Que às vezes a gente não sabe, a gente vai consultar a reitoria também não sabe. Então é um problema da UF realmente, não são os departamentos, não são os institutos, não é da parte acadêmica, é da parte administrativa. Nem eles, da parte administrativa, sabem como é que funcionam alguns processos que não são padrões. Então, sempre quando tem um ponto fora da curva ali, eles ficam meio que perdidos. Então, a minha ideia, até para o CUV, da reitoria, seria isso, criar uma equipe de pessoas com notável saber sobre como funciona a UF como um todo, e criar esses procedimentos, não sei, uma área, um site, enfim, não sei como. Mas Alexandre, desculpa interromper. Pode interromper. Eu sei porque eu participei de comissão de mapeamento. Antes do processo ser implantado no SEI, existe um mapeamento que ele monitora para onde o processo realmente deva ir. E eles buscam simplificar, só passar o setor onde o processo deve ser tramitado. Quando todo o processo ele tem um manual, que a gente chama de base de conhecimento. Se ler o manual, a pessoa consegue instruir o processo. Entendeu? E quando se abre o processo também, não sei, ao se abrir lá o processo, tem uma letra B, que é B de base de conhecimento. Então, a pessoa só lendo o manual, ela consegue identificar para onde ela tem que abrir o processo, quais documentos tem que se requerer. Porque o brasileiro, acho que não gosta de ler muito manual realmente. Entendeu? Então, aí fica o problema. E tem os vídeos, e tem a ENAP que faz o curso. Então, assim, a informação existe, ela está ali bem detalhada, tá? Só que as pessoas têm que ler. Eu perco meia hora do meu dia, uma única vez para ler como funciona o processo e nunca mais... E assim, o trabalho não retorna porque eu dediquei meia hora só para todo um sempre. Entendeu? Porque não é costume ter alterações no andamento do processo. Essa base de conhecimento, em princípio, ela não é muito alterada. Então, assim, uma vez você leu, você já memoriza, entendeu? As pessoas têm que saber que tem um manual. Aí eu sempre repasso para os professores, para os técnicos administrativos, que tem um manual, tem que ler o processo, tem que ler o manual. Tem que ler, entendeu?
Entendi, mas tem algumas coisas que não são contempladas nesse manual, nem consultando a reitoria, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. A gente realizou aqui um concurso público para professor e a gente não sabia se esse concurso público poderia ser presencial, semipresencial ou somente remoto. Isso não estava contemplado, nem as próprias pessoas da reitoria conseguiram responder isso de forma final, né? Uma outra coisa, a gente perdeu um professor que foi viajar, né? Ele pediu exoneração e ele era 40 horas DE. Então a gente não sabia pela pontuação como ficariam essas 40 horas DE. Poderiam contratar um professor 20 horas e essa pontuação seria perdida. Quando o professor voltasse de viagem às 40 horas DE, ele poderia assumir as 40 horas DE ou teria que ser 20 horas DE? Então tem alguns pontos fora da curva, não o padrão. O padrão tudo bem, o padrão você leu ali, tudo está ali no padrão. Concordo com você, Leonardo. Mas eu estou falando especificamente do ponto fora da curva. Aquilo que não é padrão. Aquilo que gera alguma, como foi o caso da pandemia, que muitas coisas mudaram, nesses dois casos que eu falei, isso gera realmente uma dúvida. E nem a própria reitoria conseguiu responder para a gente. A gente ficou em dúvida, todo mundo ficou em dúvida, a dúvida ficou. A gente fez da melhor forma que a gente achou aqui, mas sem embasamento nenhum, né? Mas, enfim, foi. Alguém quer falar? Não, pode continuar. Sim. Mas a respeito da sua pergunta, Edgardo, das dificuldades que eu encontrei. Olha, para desenvolver o projeto, zero dificuldade, porque eu tive orientadores muito bons, né, que é a Aura Conce e o Flávio Seixas, foram ótimos comigo, me deram todo o suporte, tive outras ajudas do professor Daniel, que é da parte de banco de dados, do professor José Rafael, que hoje é diretor do Instituto. Então, assim, zero em relação ao professor. Pelo contrário, eu tive ajuda de todos eles, né, que eu consultei. O problema foi a parte do investimento público, né, que foi cortado durante a pandemia. E esse projeto, na verdade, ele seria ótimo se fosse adotado logo assim que eu enviei para a Prefeitura de Niterói, enviei também para o Estado, até para o Governo Federal. Mas, assim, ninguém quis nem começar ou iniciar alguma coisa, né? Por causa da parte de investimento. Não é um projeto caro, alguém ali me perguntou, falou alguma coisa nos dúvidas ali, que seria muito caro. Olha, não é de graça, mas também não é caro. Eu acho que para os projetos que eu já vi, né, é um projeto de custo médio, de médio para baixo, entre médio e baixo. Tá? Não é um projeto caro, realmente. Mas essa foi o único problema que eu tive. Eu consegui implantar isso em outros países e eu não consegui implantar no meu. Isso que me deixa triste. É dinheiro público que foi colocado ali desde 2009, que eu fiz o meu mestrado. Então, assim, de 2009 a 2019 são 10 anos, são 11, 12 anos, né, de dinheiro público naquilo ali. Óbvio que não foi todo o tempo que eu fiquei naquilo ali, tive problemas familiares de nossa família, mas enfim, vamos botar que sejam 5 anos. 5 anos de dinheiro público investido naquilo ali, de tempo de pessoas investido naquilo ali, e que a Alemanha está usufruindo hoje em dia, e a Europa vai usufruir. Isso é que é triste. A gente fica com o nosso coração muito pesaroso por isso, né? Porque a gente desenvolve projetos, né? E eu acho que esse seminário, esse seminário aqui é justamente para isso, né? Para desenvolver e para aplicabilidade também, né? Não adianta só a gente desenvolver o conhecimento, mas não aplicar. Marina, está conosco. Diga, deixa eu desculpa só te interromper, mas só para aproveitar o que você falou com relação ao seminário, né? E também para fazer essa interação, né? Eu vejo que o que o Alexandre comentou e que o Leonardo comentou são dois pontos que se complementam, né? Tem a questão, às vezes, da necessidade de tratar um processo que seja um ponto fora da curva, e tem a questão da mudança de cultura, que é basicamente mudança de cultura organizacional, que é basicamente o que o Leonardo fez, né, com o projeto dele. Então, ver como as ideias e os projetos se complementam também, e com essa comunicação, né, que está sendo possível com o Congresso, é possível gerar soluções, né, melhores e até expandir ideias para toda a universidade, né? Muito importante. Acho que esse é um fator muito importante também. Só complementando uma coisa sobre o projeto do Alexandre. A princípio, quinta-feira, nós vamos ter reunião com uma empresa que encaminhou um convite para a Faculdade de Medicina. Se a proposta for séria, depois a gente repassa para eles até procurarem o Alexandre, né? E às vezes fazer projetos conjuntos para a própria geriatria e gerontologia.
Nós queremos desenvolver muitas iniciativas nessa área. Então, podemos até somar esforços. Tá bom? Perfeito. Olha como é que o seminário já está dando frutos, hein? Isso é muito bom. Desculpa, Edgar, é só para falar com o Leonardo, que ele pode me contactar pelo e-mail que eu mandei aqui pelo chat, tá? E que eu envio o projeto inteiro para ele, que aqui, obviamente, foi 10% do projeto, mas visa cirurgia à distância, telesaúde, teleatendimento. O projeto é bem maior do que esses minutinhos que eu pude falar aqui. Mas eu mandei aqui meu e-mail para o Leonardo, você me manda um e-mail que eu te mando de volta ao projeto, tá? acha@ic.br. Sim. Tá bom? Pode mandar aí, me contar aí, que depois eu te mando o projeto inteiro. Perfeito. Assim que eu tiver reunião com a empresa verificar qual a proposta deles, eu te repasso. Perfeito. Vamos passar a palavra para a Marina. Marina, fala um pouquinho mais das dificuldades ou daquilo que você... da construção do seu trabalho, os apoios também, as coisas boas, que a gente fala muito de dificuldade, mas aqueles que apoiaram você nesse trabalho aí, fala um pouquinho para a gente. Sim, a gamificação é um tema novo assim, mas com bastante material disponível sobre gamificação direcionada à educação, que foi a minha pesquisa. Não sei se estão me ouvindo bem agora, que eu estou sem o microfone. Sim, estamos. O que acontece é que tem muito entusiasmo no assunto. Então, autores comerciais, mais ou menos, indicam gamificação para tudo vai, tudo é legal. Existe uma diferença conceitual entre jogo, que é a brincadeira e a competição, digamos assim, o jogo sério, que é o jogo destinado a uma tarefa educativa. Às vezes o jogo é adaptado para alguma disciplina, qualquer nível educacional. E tem a gamificação, que é o uso de elementos de jogos em outros contextos, que é o que eu adotei. Mas como eu concluí na minha dissertação, eu tenho essa visão de conceitos independentes, mas a tendência não é essa. Eu acho que a tendência é essa minha visão ser superada por tudo ser empacotado de uma forma só e oferecido de uma forma única, sem distinção. Então, enquanto eu pesquisava, claro que isso para mim foi uma limitação. Ficar separando o que era jogo sério, outra limitação muito difícil. Eu tive meu retorno na minha revisão integrativa de literatura, eu usei a plataforma Parsifal, até recomendo, aprendi numa reaplicação da disciplina de pesquisa no PPGAD, é muito interessante, muito fácil de usar. E nessa plataforma, eu tive lá o retorno na minha população, digamos assim, ensino à distância. Então, conforme eu ia filtrando aqueles artigos, eu via que não era ensino à distância. Era, por exemplo, turma presencial com uma disciplina online. Ou seja, aqueles alunos tinham uma convivência. Se eu quero promover um ensino online gamificado, que aquilo seja garantia, digamos assim, que se evite evasão de alunos, se garanta o máximo da permanência do aluno, eu não posso ficar usando artigos em que era ensino híbrido, meio presencial, meio online, por exemplo. Então, esse tipo de detalhamento, assim, às vezes ainda pode confundir um pouco e prejudicar o direcionamento. Por isso que, no final, para minha surpresa, quase todos os meus artigos eram mocks. Aquele curso online aberto massivo. Porque ali o sistema tem a garantia de socializar, aquele sistema tem que esclarecer, tem que prestar apoio, tem que ser participante que não se conhece. Então, esse tipo de detalhezinhos que vão surgindo na pesquisa que a gente vai vendo como o universo está direcionando a pesquisa, assim. Justamente. Você vai descobrindo e vai abrindo outras portas para outras pesquisas, né? E aprimorando. Parabéns, Marina, parabéns. Vou aproveitar aqui, o Alexandre fez uma pergunta. Vocês chegaram a pensar em construir um guia para que o docente possa usar a gamificação no processo de ensino-aprendizagem? Então, não pensamos, mas com certeza seria interessante, porque pelo volume de artigos que foram construídos até agora, mesmo que nem todos tenham sido publicados, já dá para ter versão preliminar, com certeza. Ótimo, maravilha. Parabéns mais uma vez, Marina. Nós estamos com uma outra pergunta aqui também. O Alexandre fez a pergunta para o Leonardo. Relato muito interesse, esse modelo só tramita na Faculdade de Medicina? É possível uma parceria para oferecermos o modelo para todas as unidades acadêmicas da UF?
está perguntando aqui, Leonardo, o Alexandre. Então, eu creio que não seja, eu creio que outras unidades não adotem, até porque o próprio manual do processo atribui para o, por exemplo, o presidente da banca que elabora o parecer. Um exemplo muito prático. Então, esse modelo eu creio que não. Mas não é uma coisa que nova. Acho que a questão é, já foi criada tempos atrás a figura do representante de pessoas pela CPTA. Só que aí esse representante de pessoas, que acho que seria a pessoa responsável por difundir o conhecimento de pessoas ou ficar responsável, acabou ficando uma coisa só no papel. Então, o que a Faculdade de Medicina fez, né, com o apoio do diretor, foi apenas delegar algum servidor. Por eu ter trabalhado no DAPO, então fica mais fácil eu repassar com segurança as informações. E sistematizar essas informações, repetindo. Então, pode ser replicado as unidades? Pode. A partir do momento que as outras unidades demonstram interesse, tem um servidor técnico, acho que o servidor técnico é o ideal para fazer essa sistematização, organizar, repassar, entendeu? Porque não é uma coisa que mata ninguém, não dá trabalho, é só, ao contrário, me poupa o trabalho de ter que ficar repetindo a mesma coisa 10 vezes para 10 docentes diferentes, entendeu? Porque aí eu repasso as informações para os secretários, o chefe de departamento também já foi feito reunião com eles, fiz reunião com o colegiado, foram 3 ou 4 encontros. Surgem dúvidas eventuais? Surgem como esses casos esporádicos, dúvidas mais específicas. Mas aí em 1 minuto eu respondo. Pronto, acabou. Não tem muita dúvida. E se eu não sei, se eu tenho dúvidas, eu pergunto ao setor competente, entendeu? A gente faz esse questionamento, orienta, olha, questiona lá esse setor, esse é o e-mail e tudo mais, entendeu? Perfeito, perfeito. Então, é algo até que eu estou me metendo agora. O Alexandre, né, GGP, pode até, né, fomentar isso, né, esse ensino, né, essa replicação, porque eu achei, pelo menos para minha unidade aqui, eu acho que seria excelente essa replicação dos manuais, né, desse procedimento, de como é esse acompanhamento. Acho se tiver interesse, eu repasso como foi feito na Faculdade de Medicina. Entendeu? Não, com certeza. Tem que repetir. Eu repasso tudo que a gente fez lá e tenho identificado que os processos, os docentes têm aberto o processo corretamente, os secretários têm conhecimento, também eles não ficam assoberbados repetindo muitas vezes a mesma coisa. Então, facilitou para todo mundo esse modelo que a gente adotou lá. E não é uma coisa nova, a administração já está aí há muito tempo ensinando isso. Só que tem que ter iniciativa de alguém com o apoio da faculdade, entendeu? E repassar, repetir, e é isso. Muito bom. Parabéns, hein? Parabéns. Uma última pergunta do Alexandre aqui para o Alessandro. Existe algum protótipo desse sistema em operação no Brasil, Alexandre? Eu acho que não, né? Se quiser repetir, mas fique à vontade. Olá, não, no Brasil não tem, infelizmente, nenhum protótipo, não tem nenhuma coisa que a gente possa utilizar assim como algum modelo, né? Vamos botar assim. O que existe é aquilo que eu falei, né? Na Alemanha já existe um início disso, eu vou até colocar aqui no chat o endereço, quem quiser pode buscar. Tá ali compartilha já. Conosco. Está ali no chat já. Tá? Na Alemanha isso já está iniciado, é um projeto voluntário, todos somos voluntários, eu participo do projeto, mas creio que em breve, talvez nesse ano que vem agora, já tenha alguma coisa funcionando na Europa a respeito desse tratamento de crise. Na verdade, essa plataforma de tratamento de crise. E eu trabalho na parte de crise na área de saúde. Volto a falar, não sou médico, não sou da área de saúde, tá? Mas com esse projeto eles adotaram algumas coisas desse projeto que não tinha na Europa. Óbvio que a Europa é muito mais avançada do que a gente aqui no Brasil. Ele já tem muito mais coisas aqui. Você vai no médico em Portugal, você vai no médico na Inglaterra, você vai no médico... Eles todos têm um sistema de histórico de pacientes unificado ali. Então, algumas coisas eles adotaram desse sistema ali. Como eu falei, a gente colocou aqui só um pouquinho do que ele é. Tem muitas outras coisas que ele contempla. Muito, um projeto quase de 70 páginas. Mas, quem tiver interesse, é só me falar aí que eu mando o projeto e a gente não tem problema. Compartilha sem problema algum. Tá? Mas, infelizmente, só respondendo a pergunta, no Brasil, não.
Tem esse site aí que eu coloquei para vocês, caso alguém tenha interesse, pode pesquisar. Perfeito. Muito obrigado, Alessandro. O Ivan também tem alguma pergunta, Ivan? Eu tenho algumas perguntas e alguns comentários aqui, começar pelo último, que foi o mais recente. O Leonardo, eu comentei anteriormente, o projeto Leonardo é um projeto de mudança de cultura organizacional de pessoas. Ele tinha comentado na apresentação dele que o brasileiro não gosta muito de ler manual. Isso, de fato, a gente vê que é bem comum. E o projeto da Marina é um projeto que torna, utilizando elementos de gamificação, torna o processo de aprendizado, que às vezes a gente imagina muito como processo de aprendizado formal, dentro de um curso, envolvendo um curso, uma disciplina, mas é um processo de aprendizado, o processo de aprendizagem se aplica a qualquer outro ambiente. Então, o projeto da Marina, por exemplo, de gamificação, utilizado junto com o projeto do Leonardo de mudança de cultura, de trazer as pessoas ao conhecimento, à leitura de manuais, poderia ser também uma iniciativa muito interessante, quebrar essa barreira de eu tenho que ler uma base de conhecimento, eu tenho que ler um manual, eu tenho que ler um texto, para uma coisa com elementos de gamificação que teriam mais, talvez possam ser mais agradáveis ao usuário. Então, esse é um comentário aí que acho que pode ser bem interessante também. Para o Alexandre, eu sou profissional de segurança da informação, então vou tocar em alguns pontos aqui com relação ao seu projeto para a gente trocar uma ideia aqui. Vou tentar não me alongar muito, mas o seu projeto com relação à segurança de dados, ele fala bastante de LGPD, e você cita, por exemplo, que você teria um ID que vincularia os dados do usuário, porém isso não necessariamente garante a anonimidade do usuário, não garante que o usuário seja anônimo. O seu projeto já pensou alguma coisa nesse sentido? Porque a LGPD exige randomização de dados, ela exige que os dados sejam de fato anonimizados. Se você tem um ID com um nome, por exemplo, o ID 1 é Ivan, e você tem um exame com ID 1, em caso a base de dados seja comprometida, caso o sistema seja comprometido, é possível fazer o caminho de volta. Então, se já foi pensado alguma coisa nesse sentido. Um outro ponto crítico também com relação à LGPD, ou um ponto que eu vejo como crítico, eu queria te perguntar qual a sua visão, é a questão de ninguém poder apagar os dados. A LGPD prevê que o usuário ele tem o poder de apagar os dados se ele quiser deixar de utilizar aquele ambiente, por exemplo, se forem dados essenciais para o uso daquele ambiente. Então, ele pode apagar os dados que não sejam essenciais para o uso a qualquer momento, e os dados essenciais, no momento que ele deixe de usar aquela solução, aquele serviço, ele também tem o direito de apagar. Isso já foi... Você pensou alguma coisa com relação a isso também? E uma última questão, deixa eu só me encontrar nas anotações aqui, que quando você foi falando, eu fui anotando. Se existe algum processo, você já pensou em algum processo que trate inconsistências porque é bastante interessante o processo de aprovação. O médico faz o atendimento de emergência, ele afirma que fez o atendimento, o paciente depois vai confirmar aquele atendimento. Caso haja inconsistências nesse processo de aprovação, isso foi tratado, por exemplo, o paciente simplesmente se negou a aprovar apesar do atendimento ter ocorrido, ou o paciente esqueceu e não aprovou, alguma coisa nesse sentido. E bases de dados, como você vê que esse sistema seria resiliente? Como você vê o processo de resiliência desse sistema para evitar que ele esteja num lugar só e uma perda, por exemplo, como a gente viu recentemente lá do sistema do Lattes, por exemplo, ele tinha um ambiente só e a perda daquele ambiente impactou na perda de todo o acesso ao sistema. Ok, Ivan, vamos lá. Se eu esquecer de alguma coisa, você pode me chamar a atenção aqui, que ficou muita coisa. Acabei às vezes, alguma coisa, tá?
Então, vamos lá. Eu vou começar do começo, né? Como você falou. Né? Você tem, vamos supor lá, você tem o Ivan e tem o Reg 1, que seria a ligação com o seu nome. Obviamente que os dados pessoais vão ficar com o paciente. Quando o paciente se cadastra nesse sistema, ele vai gerar automaticamente, vamos supor, do celular dele, ele pode usar celular, pode usar a internet como plataforma, né? Um site na web, enfim. São várias formas de você acessar o sistema. Mas vamos usar o celular. Você criou lá a base, o seu sistema, baixou lá, né? E vai cadastrar. Quando você cadastra, quando o usuário cadastra, ele vai gerar no celular do usuário os dados pessoais do usuário. Um banco de dados, tá? Vamos botar assim, um banco de dados. Quando você vai ao médico, quando você faz um exame, ele vai criar um outro banco de dados no seu celular, obviamente ligado com aquele, em que você vai ter os seus dados médicos, seus dados relativos à sua saúde. Então, são dois bancos de dados diferentes. Obviamente que um registro está ligado ao outro. E, como eu falei, quando você vai ao médico, quando você faz um exame, aquele momento ali, o médico enxerga seus dados, a partir daquele momento que você encerrou aquela consulta, aquele exame, você torna indisponível para o médico aquilo ali. Óbvio que o médico pode capturar uma tela, óbvio que existem formas, não existe nenhum sistema seguro 100% nesse sentido. Eu andei pesquisando, isso é meio que uma impossibilidade. O que a LGPD, pelo menos, a minha esposa me falou que ela é dessa área, ela me falou o seguinte: você tem que mostrar que você fez todo o possível para que aquilo não acontecesse. É isso que a lei basicamente diz. Caso você seja caso o seu sistema seja responsabilizado por um vazamento de dados, você tem que colocar que tudo o que foi possível foi feito. Obviamente que aí vai entrar na lei, que o juiz vai ver uma coisa, o juiz vai ver outra coisa, enfim. Mas ninguém está totalmente seguro. Qualquer dado pode ser rastreado de uma forma para trás, como você falou, e chegar aos dados realmente das pessoas. Eu acho que essa lei realmente, a gente só vai ver efeitos dessa lei, que os dados não mais serão como hoje em dia, que você coloca o CPF da pessoa no Google e tem tudo ali, daqui a alguns anos. Infelizmente, a gente ainda tem muitos dados aí na internet que foram parar no Google e de uma forma que não tem como rastrear mais quem disponibilizou, e vai ficar por isso mesmo. Então, eu acho que esse projeto é para daqui a 10, talvez 20, 30, 40 anos. Ou seja, vai ser uma geração, né? Porque os nossos dados já estão aí. Nossos dados, o meu CPF, o seu, de todo mundo que está aqui, de todo mundo que está aqui no Brasil principalmente, já está na internet. Só botar ali que vocês vão ver. Faça um teste aí, coloca o CPF no Google e vocês vão ver que alguma coisa vai aparecer. Ou o nome, né? Vai aparecer. A segunda pergunta sua foi em relação a... A segunda pergunta, eu concordo contigo, eu acho que só completando o que você falou, né, tem que ter um cuidado com os sistemas novos, justamente para não perpetuar esse processo. Mas a ideia é muito interessante, estou só levando alguns pontos aqui para somar contigo mesmo na ideia, realmente muito importante. O segundo ponto foi a questão do usuário não poder apagar os próprios dados. Tá, perfeito. Então, a questão é o seguinte: você colocou como o usuário saísse do sistema, né? Quando o usuário sai do sistema, obviamente, esses dados serão apagados. Ele mesmo, ali no celular dele, não vai ter mais acesso aos dados. Volto a falar, os dados do usuário, os dados pessoais do usuário, ficam no celular dele, ou no computador dele, ou em nuvem, ou no pendrive. Ele escolhe, ou em tudo isso, para ter backup. O usuário escolhe onde vai botar os dados. Essa é uma outra parte do nosso projeto, do nosso sistema também. O usuário é dono dos seus dados. Ele vai dizer quem pode acessar, quando pode acessar, quando para de acessar. Essa é uma parte interessante. Tá? Então, ele acabou tudo, ele vai no celular dele, tira o sistema, enfim, vai ficar tudo no celular dele. Tá? Então, quando ele sai do sistema, obviamente, tudo é apagado. Não tem muito o que ele se preocupar. Tá? Enquanto ele está no sistema, esses dados não podem ser apagados pela segurança do histórico de saúde dele. Tá, ok? E a outra pergunta foi relativa se algum não aprovar, se o médico não aprovar ou se o usuário não aprovar. Okay? Então, o que acontece? Isso fica no sistema e tem que dizer o porquê. Por exemplo, o médico foi na consulta e não aprovou aquele exame que está errado. Né? Então, o médico vai dizer lá, exame errado do raio-x do tórax, ou eu pedi raio-x da mão direita, foi feito raio-x da mão esquerda.
está errado, refazer. Então vai ficar ali o exame errado e o porquê que está errado. Foi com relação à aprovação do atendimento de emergência. Né? Então, eu estou lá caído na rua, e aí o médico chega, requer acesso aos dados, ele vai ter acesso aos dados de emergência, aí é necessário, é essencial para aquela atividade, né? E depois, pelo que eu entendi nessa apresentação, eu vou aprovar. Né? Me recuperei, olha, o médico Alexandre me atendeu. Então, atendeu. Ok, aprovo. De fato, ele me atendeu. Né? E se eu não aprovar, né? Era essa a dúvida. Então, aí o paciente vai dizer por que não aprovou. Ah, não fui eu que fiquei, não. Naquele dia eu estava bem. Naquele dia eu estava trabalhando. Não fui eu que ele atendeu. Foi outra pessoa. Ou ele não fez o procedimento tal. Ele não fez ressonância magnética. Entendeu? Ele não me passou tal medicamento. Então, cada tópico de atendimento relativo ao paciente, ou seja, o médico receitou iodo. Aí o enfermeiro não injetou iodo porque ele é alérgico a iodo. Então, todo esse passo a passo do atendimento do cliente, quem fez o raio-x de tórax, por exemplo, tudo isso, quem participou da cirurgia, quem administrou algum medicamento pós-cirurgia, tudo isso, todo esse passo a passo fica ali. Tudo que acontece com o paciente fica ali. Tudo. Alguém que foi atender o paciente tem que entrar no sistema e dizer o que foi fazer com o paciente, o que fez com o paciente. E o paciente aprova ou não cada tópico desse. Se o paciente não aprovar um tópico, ele tem que dizer por que ele não aprovou, mesmo em caso de emergência ou não. Está respondido. E está respondendo a última pergunta também, que era em relação à base de dados e à resiliência do sistema. Você já me disse que elas são locais no dispositivo do usuário, né? Alexandre, seu projeto é muito interessante. Eu fiz umas perguntas aqui meio críticas, mas justamente para poder colaborar aí. Espero que você consiga aí os financiamentos ou os recursos, né, para desenvolver de fato o protótipo, porque é muito interessante. Obviamente, durante o protótipo vai ter um processo de amadurecimento das ideias, né? Alguns pontos que eu discuti aqui que a gente conversou, acho que vão fazer parte disso. Mas aí eu acho que é um projeto extremamente importante e muito promissor, né? Como todos os outros também, não fazendo aqui diminuição dos projetos, todos os outros projetos apresentados aqui também são muito interessantes, são muito promissores. Queria aproveitar aqui esse momento para parabenizar vocês. Eu acho que o Rafael caiu, eu tinha até pergunta para ele, mas queria parabenizar todos pelas excelentes contribuições para a universidade, para a sociedade, tanto para o público interno quanto para o público externo, para o nosso trabalho, para os nossos processos também. Deixar meus parabéns aqui. Sei que eu fico muito feliz de ver essa efervescência dentro da universidade, principalmente de nós, servidores públicos, técnico-administrativos aqui da universidade. Muito obrigado. Perfeito. Ivan, só um minutinho. Eu queria pedir para o Ivan, se fosse o caso, ele pudesse me mandar um e-mail também, assim como eu pedi para o Leonardo, para ele participar de alguma forma como consultoria, alguma coisa, eu envio o projeto para ele dar uma olhada. Enfim, eu acho que quanto mais gente puder participar e, enfim, ajudar nisso daí, com ideias como ele fez, eu acho ótimo, eu acho salutar. Por favor, Ivan, manda um e-mail para mim que eu respondo com um projeto para você dar uma analisada, para você dar uma olhada aí. Se tiver mais sugestões, serão muito bem-vindos, tá? Obrigado mesmo. Com certeza, Alexandre. Vou te enviar e, sempre que possível, estamos aí para somar e fazer o que for possível aí para auxiliar. Inclusive os outros colegas também, que tiverem alguma coisa. Vou deixar meu e-mail aqui no chat também, se quiserem algum assunto, podem entrar em contato também. Perfeito, perfeito. Nosso tempo, infelizmente, a discussão está muito boa, assim, é muito construtiva, mas infelizmente nosso tempo chegou ao final, né? Nós temos outros eventos, outras salas hoje ainda. Agradecer muito a Marina, o Rafael, o Leonardo e ao Alexandre pela iniciativa, pela explicação, pela essa explanação do projeto de vocês. Parabéns mais uma vez, parabéns a todos envolvidos também nessa sala, nesse seminário, e que possamos caminhar cada dia mais para uma universidade melhor de qualidade e qualidade do servidor também dentro da universidade. Obrigado a todos e encerramos assim essa sala 3 do seminário nessa tarde. Um abraço a todos
Tenham um ótimo dia e uma ótima semana.